Irmãos, quando nós deixamos escancarado aí fora, na nossa placa, que nós temos compromisso com o Senhor da palavra, como também temos compromisso com a palavra do Senhor, e basicamente todo domingo a gente tem repetido, não é? Isso que é uma constante aqui no nosso ministério, glória a Deus, na nossa igreja, a, entre aspas, coincidência existente entre a abertura e a ministração. Então, dando continuidade no que foi a abertura dessa manhã, abram a Bíblia de vocês, na epístola de 1 João, no capítulo 1. Proclamamos a vocês que existia desde o princípio aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra viva. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Agora testemunhamos e proclamamos que Ele é uma vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e não há nele escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que nele, que não há em nós lugar para a sua palavra. Repetindo, se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há lugar em nós para a sua palavra. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus, o Paracleto de todas as horas, esse Paracleto, não é? Esse Deus presente que é o nosso auxiliador, é o nosso professor, venha nesta manhã nos ensinar tudo que o apóstolo João escreve aqui nesta epístola, para que possamos aplicar essa verdade na nossa vida e vivermos permitindo que o Senhor mesmo, Espírito Santo, nos transforme dia após dia à altura de varão perfeito, conforme Cristo é, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. O tema
hora de voltar. Repetindo, hora de voltar. Irmãos, conforme já foi dito aqui na abertura, que eu até deixei para que aqueles que verdadeiramente buscam um aprofundamento cada vez mais na palavra de Deus, que lessem, que tivesse a oportunidade, oportunidade, eu digo isso porque é momento de aprendizado, de ler toda essa epístola, que é composta simplesmente de 5 capítulos, e que nós já estamos ministrando ela, há 2 domingos. Esse é o 3º domingo que nós estamos ainda ministrando esta epístola, e hoje no capítulo 1. Se tivéssemos que resumir toda essa epístola de João em apenas uma só palavra, essa palavra seria amor. Como já foi dito, repetindo exatamente isso. Aí você me pergunta, por que amor, pastor? João, ele apresenta Deus como a fonte e essência do amor. E ele mesmo escreve, em 1 João, no capítulo 4, verso 8, Deus é amor. O amor é o critério que distingue os filhos de Deus, como também os filhos do mundo. Conforme ministramos já, quem não é filho de Deus é filho do mundo. E quem que é o dono do mundo? Nessa mesma epístola, o apóstolo João, ele explica, no capítulo 5, no verso 19, que ele diz, o mundo jaz no maligno. Oh Deus amado, o amor, ele se manifesta na comunhão com Deus e com os irmãos, na obediência aos mandamentos e na rejeição do pecado. Conforme também está escrito em 1 João, no capítulo 4, verso 18, o amor perfeito lança fora o medo. Mostrando, que a vida cristã é marcada pela confiança e segurança em Cristo. E já no capítulo 19, ou melhor, capítulo 4 também, e o verso 19, na sequência desse, que diz que o amor perfeito lança fora o medo, João explica que nós só amamos a Deus, só amamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Ele nos ama primeiro. Ele nos amou primeiro. E temos prova disso, Basta exatamente olharmos as Sagradas Escrituras que nós vamos ver revelado, esse amor de Deus sobre todos nós. E a título de introdução, me veio exatamente a revelação que está em Apocalipse, no capítulo 22, verso 20. Em outras palavras, no penúltimo verso da Bíblia, onde que diz: aquele que testemunha essas coisas, diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Aqui nós encontramos uma expressão transliterada, ou seja, extraída do aramaico, traduzida para o grego, como também para nós. No grego, essa expressão, vem, Senhor Jesus, ora, vem, Senhor Jesus, significa Maranata, que nós acabamos de cantar. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata é exatamente a tradução, ou melhor, ora vem, Senhor Jesus é a tradução de Maranata.
Amém? E amados, assim como já fomos avisados sobre a volta do Senhor, nós não podemos deixar para depois esse nosso retorno à casa de Jesus. Eu sempre digo, né? Jesus pode voltar hoje ao meio-dia. Né? Nós não teremos esse aviso, porque a própria palavra diz que ele virá como um ladrão, e o ladrão não avisa quando ele vai assaltar a tua casa. Ele te pega de surpresa. E assim também o Senhor nos pegará de surpresa. Por isso o tema, não é? Hora de voltar. É a hora de rever exatamente tudo isso que norteia a nossa vida, tudo isso da qual a gente já passou e tudo o que ainda iremos passar. Se passamos sozinhos, se passamos num tempo sem Ele, hoje nós temos a oportunidade de passar com Ele. Daquilo que eu sempre lembro a vocês, que quantas coisas a gente plantou sem o Senhor, mas hoje a gente tem a oportunidade de colher com Ele. O jugo dele é mais leve, é mais suave, é mais fácil de carregar, porque é Ele, propriamente dito, que está carregando para nós esse jugo. É Ele que está nos conduzindo. Amém? Em outras palavras, é a sua igreja que Ele irá buscar. Interessante que Ele já deixa claro isso, né? Desde sua ascensão, em outras palavras, desde sua elevação, a sua subida aos céus. E conforme já está revelado para nós essa promessa, Ele já está se preparando para voltar. Quem for surpreendido é porque quer. Quem ficar de fora é porque quer. Já deixou revelado, já está escrito. E João nos lembra, como lembrava os cristãos daquela época, hora de voltar. Ele nos lembra também aqui nessa manhã, através de uma profunda reflexão que nós possamos ter com relação a essa escrita. Naquele instante, o povo sofrendo perseguição, que eles tinham que adorar muito mais o imperador do que Jesus Cristo, eles se rendiam exatamente a essa adoração ao imperador, ou seja, ao mundo, negando a Cristo Jesus. Quantas pessoas que nós conhecemos hoje na nossa família até, que prefere o mundo do que a Cristo Jesus. Quantas pessoas que estão colocando o Senhor em segundo lugar, e aonde que Ele ordena, Ele não sugere, Ele não nos dá um conselho, mas Ele nos dá um mandamento que amai ao Senhor em primeiro lugar, amar a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque esse Deus, de certa maneira, parece ser tão egoísta que quer ser amado acima de todas as outras coisas. Porque Ele te ama. Porque se você colocar Ele em primeiro lugar, eu tenho certeza que as tuas escolhas serão bem melhores das que você tem escolhido normalmente. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós estamos primando porque é melhor para a nossa vida. Consequentemente, estamos obedecendo ao seu mandamento e estamos cuidando de nós mesmos. Quando eu penso em Deus, eu não faço besteira. Quando eu obedeço a sua voz, eu não dou ouvido para a voz desse mundo. Esses comichões, essas coisinhas, essas fantasias todas que estão aí fora, não entram no meu ouvido, porque eu estou blindado, eu estou revestido por esse amor.
E se Ele já deu essa prova que me ama, por que eu vou colocar Ele em segundo lugar nas minhas escolhas? É óbvio que eu tenho que privilegiar Ele em tudo que eu for fazer, conforme eu sempre lembro vocês aqui, das coisinhas pequenas às grandes. Uma ida ao trabalho, uma ida ao lazer, até mesmo quando você abre a porta da tua casa, que Ele seja o primeiro convidado do seu churras. Porque se você convidar Ele, permanecer e dar subsídios para que Ele permaneça exatamente ali, Ele vai ficar ali sempre. Ele está do seu lado sempre. Mas às vezes você sai do lado dele, você que sai. Você tenta sair, mas Ele insiste com a tua vida. Então coloque o Senhor como o primeiro convidado das suas festas. Coloque o Senhor como a autoridade máxima das suas decisões, ou seja, no escritório das suas decisões. Leve o Senhor para o teu trabalho, não é? Pedindo exatamente a orientação dEle, como que você deveria fazer determinadas coisas. Leve o Senhor no leito conjugal. Devemos com urgência, não é ontem, não é daqui a pouco, é agora, nos voltar para Ele, ajustar nossa vida diante dEle, pois o tempo é breve e a sua vinda está próxima, portanto é hora de voltar. E como a Bíblia avisa, como a Bíblia chama exatamente a nossa atenção para que voltemos. Já expliquei aqui para vocês, porque já estamos ministrando essa palavra, esse livro, já há algumas semanas, né? O contexto histórico. Em outras palavras, né? Quem foi o autor, que é o próprio apóstolo João. O ano foi entre 85 a 95 depois de Cristo, e ele escreve esta carta, né, em um cenário onde que existia falsos ensinos e heresias que ameaçavam a fé dos cristãos. Quantos comichões, quantas coisinhas, quantos ensinos contrários que estão aí nesse mundo, fazendo com que o crente se perca. Quantas balelas com uma série de religiões, não é? Inteligível, porque o cara inteligente não cultua morto, ou cultua. Morto fala. Há uma expressão na Bíblia que diz que, não é, aqueles que dormem, quando você está dormindo, você negocia. Quando você está dormindo, você dirige, pode dirigir no sonho, mas não na realidade. E o propósito da carta é fortalecer os crentes na certeza da salvação, na comunhão com Deus e na prática do amor como evidência da vida cristã. Ou seja, não é? Se Deus me amou, eu tenho que amar o meu próximo, porque o próprio Jesus diz: novo mandamento eu lhes dou, amai a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo, não é? Ele não veio com uma borracha apagar tudo isso aqui, ao contrário, ele veio para que possa ser cumprido tudo isso que já está escrito e revelado. Ah, mas pastor, a Bíblia foi escrita por homem, mas inspirada por Deus. Assim como o Espírito Santo está falando aí agora dentro de cada um de vocês, o Espírito Santo num determinado momento falou com esses apóstolos. Deixe o recado para aquele bobinho ou para aquela bobinha, não é? Que de repente, através do seu orgulho, através da sua arrogância, né,
não ouve a Deus. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia. E assim como no primeiro século, hoje há quem negue a plena divindade ou humanidade de Cristo. Muitos minimizam o pecado. Não é bem assim. Frase que o diabo gosta. Deixa eu, Eu tenho tempo nessa vida para me consertar com Deus. Será? Naquilo que eu sempre falo para vocês, até em tom de brincadeira, mas tentando transferir uma seriedade com relação às nossas escolhas. Peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa. Deus é amor. Se verdadeiramente eu chegar diante dele com o coração contrito, com o coração arrependido e sincero, ele me perdoa. Mas eu peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, e eu dou uma tacada de cara no Inter 5, eu não tenho nem tempo para me arrepender. Ou não vai longe, uma veinha mais fina que o meu cabelo é fino, mano, vocês não fazem nem ideia. Uma veinha mais fininha do que isso aqui, rompe aqui dentro, você não vai nem para frente nem para trás, você nem pensa. E quem não pensa não tem condições de se arrepender, não tem condições de agir. Quantas pessoas que estão hoje no fundo de uma cama, com um monte de aparelho do lado, com morte, como que eu posso dizer, só antecipada pelos aparelhos que estão ligados. A pessoa já está ali, no estado vegetal, não se mexe. E quem está no estado vegetal tem condições de se arrepender? Então a hora de voltar é agora, e não devemos deixar para depois. Cristo já está se preparando para voltar. E conforme eu falo para vocês, mas ao meio-dia, pastor, ele vai voltar? Não, pode ser às 18 horas, ou pode ser meia-noite de hoje. Nós estamos sendo avisados. Tem muitos que vão ser pegos desavisados. Nós, estamos nos blindando, como se, sabendo que o ladrão vai chegar a qualquer momento, a gente tem condições de espalhar alarme para a casa inteira, para ficar numa constante vigilância. E a própria palavra diz: se o Senhor não vigia a casa, em vão vai vigiar o sentinela. Ou seja, se o Senhor não está em mim, a minha vigilância... Glorioso Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia. Então, para esses muitos que ainda minimizam o pecado, tratam a santidade como algo secundário e vivem sem compromisso com a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é boa notícia, é notícias novas, das quais a gente não pode dar de ombro, das quais a gente não pode ignorar, porque foi o próprio Jesus falando, e o Espírito Santo inspira homens a escrever. Por isso que, teologicamente falando, a Bíblia é um livro inerrante, não contém erro. E daí que somos bíblicos e temos compromisso com o Senhor da palavra, como temos compromisso com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? A primeira epístola de João, ela nos lembra que é hora de voltar, e voltar à comunhão verdadeira com Deus. Voltar significa andar na luz, confessar os pecados e permanecer firme na verdade revelada em Cristo, pois somente assim a igreja vive em santidade e manifesta o amor que confirma a sua identidade como filhos de Deus, e não mais como filhos do diabo.
que João deixa claro, ele escancara nessa epístola, não é? Essa citação. Não é eu falando, na verdade eu só estou reproduzindo aqui a palavra do Senhor. E nós encontramos aqui algumas afirmações fundamentais que João apresenta, não é? Logo no início de sua epístola, e que nos conduzem a refletir sobre a realidade da vida cristã, a certeza da revelação de Cristo e a comunhão verdadeira com Deus e a necessidade de andar na luz, na maravilhosa luz. Primeira afirmação: a realidade da revelação de Cristo. Repetindo os versos, só para que agora a gente possa fazer um expositivo de cada verso, para que vocês entendam o estilo de pregação da qual a gente trabalha aqui nessa igreja. A realidade da revelação que está nos versos 1 e 2. A palavra diz: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Olha o que ele está falando: que Deus é eterno, Jesus é eterno. Jesus é eterno desde o princípio. Aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra viva. Ou seja, tudo que está escrito, Jesus ele veio para esse mundo em carne, como eu e você. E quem está escrevendo aqui é um dos apóstolos que andou com ele, tocou ele, ouviu ele, tipo do ladinho. Esse Deus que fala hoje também para nós, né? Esses apóstolos tiveram o privilégio de andar com ele, de caminhar com ele. E eu sempre chamo a atenção de vocês com relação à ótica, não é? A maneira que cada apóstolo descreve Jesus, para que nós possamos ficar atentos, porque eles viram, eles tocaram, eles andaram com Jesus. Ou você não acredita nisso? Essa é a teologia mais sublime que pode existir, de alguém que foi testemunha real da história, que os seus próprios olhos contemplaram, não é? Viram todas as vezes que ele foi atacado por parte dos religiosos, entre aspas, daquela época que queriam, não é, de certa maneira desmascarar ele. Qual foi a maneira que ele reagiu? Viram a ação e reação dele, viram as tentações que ele tinha, não é? E no entanto, diz a palavra, e que nós não temos a menor dúvida, que ele saiu desse mundo imaculado, sem mancha alguma, nunca pecou, ainda sendo uma pessoa igual a eu e você. João, ele enfatiza a realidade histórica de Cristo. Eu sempre faço um paralelo para vocês com relação a quem estuda os evangelhos. Nós vamos ver, não é, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas são evangélicos históricos. Ou seja, é uma narrativa, na ótica de cada um, que é chamado de sinóticos, é uma narrativa onde que cada um descreve o Jesus histórico da maneira que ele viu. Se vocês observarem, dá a impressão que a Bíblia está se repetindo de uma fala diferente, mas contendo exatamente as mesmas histórias nesses evangélicos. João, ele já tem uma ocupação diferente. Ele fala muito mais da pessoa de Cristo. Ele é o Evangelho de João, tanto o Evangelho de João quanto as epístolas de João, são escritas cristológicas, não é? Ele apresenta o Cristo teológico, mostrando exatamente para mim e para você
não é? Esse Cristo pessoa que viveu com ele ali onde ele pôde tocar e vive hoje conosco, né? Porque não se aparta de nós, em espírito. Por isso que é necessário que a gente seja espírito, para que possa existir essa conexão, essa amizade. Haverá um tempo, e a hora já é a hora de voltar, em que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O apóstolo João, ele não fala uma ideia abstrata, mas de uma experiência concreta, não é? Em outras palavras, repetindo exatamente o que nós acabamos de dizer: ouvir, ver e tocar. João, aqui ele volta a apresentar Jesus como a palavra viva, repetindo a mesma citação do seu evangelho. No início era verbo, mas o verbo se fez carne. No início ele era só falado. Se nós pegarmos todo o Antigo Testamento, olha a grossura, de Gênesis a Apocalipse, o assunto principal é Jesus. Só que, até podemos dizer assim, não é? O Antigo Testamento, ele era só discursado, mas o Novo é a revelação de que ele veio, habitou entre nós e vive até hoje entre nós. Porque embora ele tenha ascendido aos céus, não é? Subiu aos céus, ele mesmo diz: eu nunca os deixarei sós, e ele está aqui agora do teu lado. O que João está escrevendo aqui, ele está combatendo um falso ensino, mais uma vez falando e voltando exatamente sobre esse falso ensino, que não ficou lá naquela época, está nos dias atuais, que é o gnosticismo. São os gnósticos, que negavam a humanidade de Cristo. Quantas pessoas que você vê e às vezes até ouve, não é? Porque, como diz, né, o nosso ouvido às vezes parece até pinico, porque a gente acaba ouvindo até o que nem quer, acaba entrando dele coisas que a gente nem deseja, que negam a humanidade de Cristo, que Cristo não veio em forma humana. Eu sempre faço essa comparação para vocês. Todos nós conhecemos o sofrimento de Cristo. Hoje estamos aqui exatamente com o intuito de celebrar, não é, a vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus, simbolizada exatamente na Santa Ceia do Senhor, onde que ele mesmo diz, não é? Fazer isso em memória de mim. Lucas, no capítulo 22, verso 19. Façam isso em memória de mim. Só que, né, particularmente, eu sempre digo para vocês que vocês não têm que fazer isso em 30 dias. Fazer a memória de Cristo Jesus é a cada passo da nossa vida, a cada pensamento da nossa vida, porque se lembrarmos exatamente de tudo que ele fez, e reverenciarmos isso, homenagearmos ele, prestarmos um culto para ele a cada instante da nossa vida, nós estamos nos cuidando, nós estamos nos vigiando. Amém? E João, ele combate exatamente esses ensinos contrários que adentram dentro da igreja, como entrava naquela época, entra também nos nossos dias. Quanta coisinha da internet que eu chamo a atenção de vocês, que é aquela pomadinha de alívio imediato, aquilo que agrada a crente, e não fala exatamente o que o crente precisa ouvir, com compromisso com o Senhor da palavra e compromisso com a palavra do Senhor. Agradar vocês é simples, fazer uma festa na igreja, mas falar a verdade às vezes incomoda. O apóstolo, ele afirma que Jesus foi
visto e tocado, confirmando a sua própria, a sua plena encarnação. E voltando àquele exemplo que eu sempre faço, que na cruz, se Cristo Jesus estivesse na cruz somente como Espírito, ele sentiria dor? Ele sentiria o flagelo que de repente é demonstrado em todas as Sagradas Escrituras? Porque nenhuma religião consegue negar, com exceção dos gnósticos, o sofrimento de Cristo na cruz. Porque os gnósticos já atribuíam que lá na cruz ele já estava em espírito. E isso adentra dentro das igrejas até hoje. Porque os gnósticos acham que a carne é pecadora por si só, não tem conserto. Portanto, o pecado não tem importância, porque nós já não prestamos. Só o espírito é bom, a carne é totalmente defeituosa. Eles não podiam enxergar Jesus em carne, sendo Jesus quem ele foi, o bom pastor, o Cordeiro Santo, o Cordeiro que fez sacrifício para cada um de nós, por nós, morreu para nos libertar, morreu para nos salvar. O seu sangue vertido foi igual àqueles animaizinhos que eram levados a sacrifício no primeiro momento das Sagradas Escrituras. Porque Deus já tinha deixado uma ordem para Moisés, em que Moisés passou exatamente para todos, que o sacrifício de animais fazia com que os pecados daquela família eram perdoados naquele ano, apenas, e que o animalzinho que fosse entregue para sacrifício para o Senhor deveria ser um animal imaculado, sem mancha. Jesus substitui esse animalzinho e entrega o seu próprio corpo como sacrifício, sem pecado, sem mancha. Ele tirou o meu e o teu pecado. Ele morreu para nos salvar. Se continuamos pecando, o problema é nosso. A fé cristã, ela não é baseada em mitos filosóficos, mas em um Cristo real e histórico, que João apresenta para nós sem distinção, mostrando exatamente para o povo daquele momento, como também para nós nesta manhã, que Cristo vive e vive para sempre. Ele sempre existiu e continuará existindo. Ele veio para cá, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, mostrando exatamente a sua imortalidade, e chamando exatamente que através desse comportamento dele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, uma vez que nós observamos o seu comportamento e andamos exatamente através dos seus passos, nós também seremos imortais com ele. E essa imortalidade já começou aqui. Não precisamos ser cobertos por terra para que ela comece. Uma vez que nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós já estamos nos preparando, nós já estamos de encontro exatamente com Ele, que já está se preparando para voltar, e nós não sabemos a hora. Por isso, a hora de voltar é urgente. Essa é a essência da fé. Cristo real, encarnado, presente e atuante em nossa vida. Verso 2: aquele que é a vida nos foi revelado. E nós vimos. Vejam, mais uma vez, teologicamente falando, cristologicamente falando, João tocou Jesus.
E nós jamais podemos duvidar de tudo isso que está escrito. João era homem que nem nós, mas foi o Espírito Santo que falou para que ele escrevesse isso, para fazer com que muitas pessoas, compreendendo isso, se voltassem para Jesus. Onde que eu sempre falo para vocês, crer é também pensar, é ser inteligente. Conforme o apóstolo Paulo fala, agora é a hora de prestarmos um culto racional, um culto inteligente para esse Deus, entregando exatamente os nossos corpos no altar como sacrifício para Ele. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. João, ele apresenta Cristo como a vida eterna personificada. Não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente e revelada em Jesus. João, aquele combate mais uma vez todo o ensino gnóstico a fim de afirmar que Cristo é vida e vida já revelada. O segredo, ou melhor, não é segredo oculto, mas a revelação clara. Sabe quem que são os gnósticos do dia a dia? Aqueles que acham que entendem de tudo, porque a tradução de gnóstico é que é um cara que se acha superior a todos os ensinamentos do Evangelho. Esse é o gnóstico. E é esse que a Bíblia está condenando. Condena não necessariamente só no livro de João, mas Pedro fala sobre, Atos fala sobre, enfim, uma série de livros mostra exatamente esse falso ensino, essa falsa crença que muitas pessoas preferem acreditar no que o mundo dita do que o Senhor fala. João diz: nós vimos e anunciamos. O Evangelho é experiência e testemunho, e não teoria. Ele viu e tocou. A nossa fé se apoia em testemunho confiáveis, E hoje somos chamados a ser testemunhas vivas, mostrando Cristo através de nossa vida. É hora de voltar à vida verdadeira em Cristo. Nós não devemos contestar essa vida que Cristo nos promete, essa vida que Ele tem e que Ele quer exatamente para cada um de nós. Essa vida que já nos foi revelada e que deve ser testemunhada com fidelidade. Amém, irmãos? Segunda afirmação: a comunhão verdadeira com Deus e com os irmãos, compreendida entre os versos 3 e 4. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmo vimos, mais uma vez ele dizendo, e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. Ou seja, não seja ignorante, não permita se permitir na ignorância. Vem comigo, João falando, Tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. João está fazendo exatamente um convite para os crentes, para os cristãos daquela época que de certa maneira estavam abandonando o cristianismo. Ele está dizendo: é hora de voltar, porque a comunhão que eu tenho é com o Pai e o Filho. Vem comigo, andem comigo, porque essa é a comunhão que eu quero para cada um de vocês. João não escreve apenas para informar, mas para convidar os leitores a participarem da mesma experiência espiritual. A hora é agora de voltar. Em outras palavras, que ele falou ontem, está falando aqui para nós nessa manhã. Mais uma vez, João combate o individualismo gnóstico,
mostrando que a fé é relacional, comunhão com Deus e com os irmãos. A amizade que Deus espera que eu tenha com Ele, irmãos, é imensurável. Deus quer exatamente com que a gente tenha Ele como o seu melhor amigo, aquele que está em todas as horas, tanto nas certas como nas incertas, aquele que busca, não é? Ou melhor, quer que busquemos Ele a todos os instantes. Por isso que Ele busca nós a todos os instantes. O testemunho apostólico é direto e confiável. O que vimos e ouvimos, mais uma vez, isso dá credibilidade ao convite para a comunhão. A fé não é teoria, mas prática de comunhão. Precisamos abrir espaço em nossa vida para relacionamentos saudáveis e espirituais. É hora de voltar à comunhão verdadeira, não apenas com Deus, mas também com a igreja, vivendo em unidade e amor. Verso 4, escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Quem está falando aqui é um discípulo da qual teve um encontro sensacional, não é? Extraordinário, não é? Encontrou com Cristo Jesus e vive alegre, não é? Ainda que com todas as perseguições do mundo, ainda que com todas as provações das quais ele passava, ele se alegra no Senhor, porque ele sabe exatamente que o seu futuro vai ser melhor do que o presente. João escreve com o propósito de completar a alegria dos crentes. A alegria, ela não é individual, mas compartilhada na comunhão com Deus e com os irmãos, ou seja, a igreja de Cristo Jesus, que é essa que ele está vindo buscar. Eu não estou falando esta aqui especificamente, todas estas das quais tem compromisso com a palavra dele, não é? E compromisso com ele. A alegria cristã, ela é contagiosa. Quando vivemos em Cristo, a nossa vida se torna testemunho que inspira outros a também se alegrar nele. E a hora de voltar é a verdadeira alegria. É hora de voltar para essa verdadeira alegria, aquela que só Cristo pode dar e que se torna completa quando vivemos em comunhão com Ele e com os irmãos. Terceira afirmação: Deus é luz e não há trevas nele. O verso da abertura, verso 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele, que agora lhes transmitimos. Deus é luz e não há nele escuridão alguma. Deus é luz significa pureza absoluta, verdade e santidade. Esse é o significado de Deus é luz. O João transmite uma mensagem recebida diretamente de Cristo e não uma filosofia humana, mais uma vez falando. Caindo por terra todas essas escrituras paralelas que existem ao lado da Bíblia. Vocês não sabem, mas inúmeros livros foram escritos, e um dos livros que era escrito, aqueles que se achavam o todo-poderoso de conhecimento, que eram os gnósticos. E mais uma vez, João combatendo esse gnosticismo, que relativava o pecado, ou seja, tornava o pecado simples, não é? Você peca porque a tua carne é podre, isso aí é normal, qualquer um peca. Não tem arrependimento. Continua fazendo assim, entendeu? Você só vai ser bom quando você for espírita. E a verdade não é essa. Oh Deus,
E ao afirmar que Deus é luz, João mostra que não há espaço para duplicidade ou engano. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo, conforme nós vimos no verso 3, no capítulo 3 dessa mesma epístola, onde ele faz exatamente uma série de comparação. Nossa vida deve refletir essa natureza. Se somos filhos da luz, devemos andar em integridade e verdade. É hora de voltar à luz de Deus, rejeitando as trevas do pecado e vivendo em transparência diante dele e dos irmãos. Veja como foi a abertura. Veja que a Léo trouxe exatamente na abertura, na exposição desse verso, trazendo até, não é, uma convocação para que a igreja ore para pessoas que ontem viviam na luz e hoje estão nas trevas. Quarta afirmação: a necessidade de andar na luz, versos 6 e 7. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade, verso 6. João, ele confronta a incoerência entre a profissão de fé e a prática de vida. Ou seja, da boca para fora eu posso falar qualquer coisa, mas o que você tem vivido? Você tem vivido a verdade ou uma brincadeirinha ou uma mentirinha? Sabendo que nós temos um Deus, não é, onisciente, que sabe de todas as coisas, nós temos um Deus onipresente que não deixa de ver cada passo, cada gesto, cada sinal que a gente faz, cada pensamento que temos. Oh Deus, dizer que tem comunhão com Deus, mas viver em pecado é uma contradição. E mais uma vez, João combatendo esse gnosticismo, não é, que separa a espiritualidade da prática moral. Para João não existe comunhão sem santidade. E aquilo que eu sempre falo para vocês, Deus jamais nos pediríamos uma coisa da qual não tivesse no nosso alcance. Conforme, não é, ele fala em Levítico: sede santo porque eu sou santo, e repete em 1 João: sede santo porque eu sou santo. Ele está pedindo uma coisa que nós podemos ser. Quando nós abrimos mão da nossa vontade, nós estamos fazendo muito para a nossa santidade. Fiz até um versinho aqui agora, hein? Quando abrimos mão da nossa vontade, né, estamos fazendo muito para a nossa santidade. Amém? Andar na escuridão significa viver em pecado habitual, sem arrependimento. Olha a historinha do Inter 5, olha a historinha da veinha, não é, mais fina que o meu fio de cabelo. Isso prova que não há comunhão real com Deus sem arrependimento. Comunhão com Deus exige arrependimento contínuo. Não que eu vou ser um eterno arrependido, mas eu tenho que, não é, a cada deslize voltar urgentemente para Deus. É hora de voltar. Eu tenho que ter essa reflexão, eu tenho que ter esse controle, eu tenho que ter essa vigilância, não é? De ter exatamente esse time de voltar, porque Ele já está se preparando para voltar. E todos esses avisos aqui é nos dado por intermédio dele próprio, para que homens se inscrevessem, para que a gente não seja pego desavisado, conforme o ladrão que não avisa quando vai nos assaltar. Andar na escuridão
significa viver em pecado habitual, sem arrependimento. E a comunhão com Deus exige arrependimento contínuo. Não podemos tolerar o pecado em nossa vida. É hora de voltar à verdade, abandonando a hipocrisia e vivendo de forma íntegra na luz de Cristo. É o que a gente vinha conversando quando estava vindo para a igreja, né? Quanta hipocrisia existente por parte de muito crente até. Entre aspas. Crente, entre aspas. É hora de voltar à verdade, abandonando essa hipocrisia. Verso 7, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz significa viver em verdade, santidade e transparência diante de Deus. Aqui, toda essa epístola foi exatamente trazida para combater esses falsos ensinos que adentravam na igreja. Mais uma vez aqui, observando os gnósticos, não é? João aqui ele está mostrando que a fé verdadeira, ela se expressa em comunhão e santidade, e não na tolerância ao pecado. João informa que a purificação pelo sangue de Cristo é contínua, garantindo segurança ao crente. Por isso que eu digo, né, a Santa Ceia não é para ser comemorada apenas em 30 dias, mas sim a cada instante, a cada segundo da nossa vida. Se trouxermos na nossa mente, não é? Fazer isso em memória de mim. Se pensarmos exatamente em toda a trajetória terrena de Cristo Jesus, a sua vida, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, não é? E prestarmos um culto a Ele a cada instante, fazendo a vontade dEle e deixando de fazer a nossa. Porque esse é o maior culto que prestamos a Deus, quando nós fazemos a vontade dEle e não mais a nossa. Oh, glorioso! Precisamos viver em comunhão e depender diariamente do sangue de Cristo para sermos purificados. É hora de voltar à luz de Deus. Viver em comunhão com os irmãos e depender diariamente do sangue de Cristo para sermos purificados. E a quinta afirmação: a confissão e o perdão dos pecados. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Verso 8. João, ele confronta a negação da realidade do pecado. Afirmar que não temos pecado é o engano próprio e afronta contra Deus. Estamos, de certa maneira, contrariando o que Deus fala para nós, não é? Porque a própria Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez, falando contra esses gnósticos que negavam a realidade do pecado na vida dos crentes. Para João, todos são pecadores e precisam da graça. Todos pecaram e necessitam, né, da graça, da glória de Deus. Negar o pecado é negar a verdade de Deus. Reconhecer a nossa condição, não é essencial para receber o perdão e viver em comunhão. Abrir o seu peito para Deus. Senhor, está diante de Ti agora, não é? Esse pecador, esse que fez isso que o Senhor assistiu, como também deu chance para que o inimigo assistisse. Eu não estou conseguindo me livrar disso, Senhor, mas contigo eu sou mais que vencedor, porque tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Tire de mim, Senhor, tire de mim, Pai, essa vontade, tire de mim esse desejo, Pai. Eu quero fazer exatamente a sua vontade, e matando a minha, paulatinamente, devagarzinho, mas matando, Senhor. Eu não quero mais viver em rebeldia, eu não quero viver em murmuração, eu não quero viver em contrariedade diante de Ti, Senhor. É o que eu te peço, no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém.
Abra o seu coração para Deus, fale com Ele, peça auxílio a Ele. Precisamos ser sinceros diante de Deus e dos irmãos. A confissão nos liberta e nos aproxima da luz. É hora de voltar à verdade, reconhecendo a nossa necessidade de Cristo e confessando nossos pecados para experimentar a graça. Amém, irmãos? E o verso 9: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. João afirma que a confissão é condição para experimentar o perdão. João mostra que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Deus é fiel e justo, Ele perdoa com base exatamente no sacrifício de Cristo Jesus. Se Jesus tivesse ido para a cruz em espírito, existiria sacrifício? Claro que não, né? Por isso Deus cumpre as suas promessas através do sacrifício de Cristo Jesus. E os gnósticos que negavam o pecado, João, ele mostra exatamente que a confissão é o caminho para a verdadeira comunhão com Deus. Precisamos rejeitar qualquer espiritualidade que ignore o pecado. Voltar para Deus é confessar e depender da graça. É hora de voltar à prática da confissão sincera, confiando na fidelidade de Deus e vivendo na pureza que só Cristo pode nos dar. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há, que Ele não está, que não há em nós lugar para a sua palavra, ou seja, estamos dando de ombro. A palavra de Deus não tem nada a ver, isso foi escrito para o homem, né? Isso é o homem que distorceu tudo isso que está falando. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou aí dentro de você, ou não? Se não permitiram que o Senhor tivesse falado dentro de cada um, né? Eu peço exatamente agora uma incomodação especial para essa pessoa, em nome de Jesus, e para o bem dela. Amém? João, ele mostra exatamente que o orgulho espiritual dos gnósticos, a todos os instantes, e que ele busca combater, porque esses caras se consideravam sem pecado. E para João isso é o auto-engano, é a rebeldia contra Deus. Precisamos rejeitar qualquer espiritualidade que minimize o pecado. Voltar para Deus é reconhecer a nossa necessidade constante de perdão. Precisamos ser sinceros diante de Deus e dos irmãos. Reconhecer o pecado abre o caminho para a graça e restauração. É hora de voltar à verdade, para a palavra, reconhecendo a nossa necessidade de Cristo e vivendo em constante arrependimento e dependência da graça. Concluindo, voltar para Deus é reconhecer que Cristo é real. Ele nos chama à comunhão e que a sua luz deve guiar a nossa vida. Somente na confissão sincera e na purificação pelo sangue de Jesus, somente na purificação sincera, na confissão sincera e na purificação pelo sangue de Jesus encontramos perdão e verdadeira alegria. Portanto, é hora de voltar à essência da fé, viver na luz, em comunhão e na certeza da vida eterna de Cristo. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Irmãos, diante disso tudo que passamos a ouvir,
do Santo Espírito de Deus, porque Ele mesmo inspira homens a escrever, não é? Dizendo exatamente da pessoa dele, onde que ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. E ele diz: é hora de voltar para Cristo, reconhecendo que somente Ele é a vida eterna revelada e a luz que dissipa toda a escuridão. É hora de voltar para a comunhão verdadeira, confessando os nossos pecados e permitindo que o sangue de Jesus nos purifique. É hora de voltar para a essência da fé, vivendo em santidade, alegria e testemunho fiel diante de Deus e dos homens. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tanta revelação nesta manhã. Assim como eu já falei para a igreja, volto a repetir agora, não é? Já num formato de oração, para que cada um, não é, tenha esse comprometimento em contemplar essa leitura do primeiro capítulo ao quinto capítulo, mostrando quanto amor o Senhor tem por cada um de nós, relatados exatamente nessa escrita de João. Tudo que passamos a dizer aqui, falamos, foi exatamente em concordância com a sua palavra, Pai. Não foi achismo de homem. As interações, as ilustrações e as comparações, foi tudo vinda do seu Santo Espírito, porque foi resposta de oração. Assim como o Senhor nos trouxe essa resposta de oração, em abençoar os nossos irmãos com relação a essa verdade, a essa palavra, a esse sermão expositivo. Eu peço, Senhor, que o Seu Espírito Santo continue falando e sobremaneira dentro do intelecto, dentro de todo o ser de cada um desses irmãos, sabendo que a nossa alma é arrogante, não é? Que vai dizer uma série de nãos, mas é ela que tem que ser tratada, porque é ela que viverá eternamente contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por tanta revelação. É o que te agradecemos no nome sagrado de Jesus, na pessoa do Seu Espírito Santo, esse Deus conosco, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.